sobre artes, ciências, políticas, esportes. Para quem não conhece, Van Gogh foi um pintor. Ele vivia numa cidade interiorana. Os quadros dele eram muito famosos e valiosos. Só que ele não sabia. A cidade explorava ele, escondendo o fato. Interceptavam carta, correspondência, interceptavam até pessoas que quisessem conversar com ele, dizendo que ele era excêntrico. Ele pintava quadro e ainda trabalhava nos campos, para ter uma ideia do que acontecia. Pagavam muito pouco. E não deixavam saber o quanto ele era famoso e o quanto era famosa a obra dele. Os jornais eram republicados pela cidade. Chegaram ao cúmulo de cercar ele de tal forma que ele não recebesse carta, correspondência. Chegavam centenas de milhares de cartas solicitando a presença dele nas escolas, palestras e discursos. O dia que ele descobriu, ele entrou em estado de fúria, porque ele descobriu que os parentes, a cidade estavam enriquecendo e roubando ele, escarnecendo ainda, zombando dele. Chegaram a tomar a noiva dele. Queriam tomar tudo que ele tinha. Ele falou assim, então essa religião é de facínoras. Arrancaram a orelha dele, internaram ele no hospício dizendo que ele era louco. E não levaram a documentação, puseram ele lá como um indigente, ou um qualquer. Na hora da fúria, e depois queriam tirá-lo de lá. O psiquiatra na época estranhou, ele falou, mas eu coloco um homem dizendo que ele era louco, arrancou a orelha, mas pelos ferimentos foi arrancada. Essa que foi a realidade. Ele disse quem ele era, falou que ele era Van Gogh. O psiquiatra falou, mas você é uma das pessoas mais famosas na pintura. Ele falou assim, famosa? O psiquiatra foi preenchendo aquela lacuna para ver se realmente, né? E foi procurando informação. A prova que ele era Van Gogh, ele pintou um quadro e assinou. O médico olhou, ele foi confirmar o quadro. Era de Van Gogh. Aí perguntaram para o psiquiatra se ele conhecia o Van Gogh. Ele voltou pro manicômio e conversou com o Van Gogh. Então esse era o Van Gogh, sem lei, sem documento, no hospício, com a orelha arrancada, tomada a noiva dele, sem direito, sem tribunal, sem direito à reclamação. Na época não tinha JEC, JEF, não tinha esses sistemas onde a pessoa pudesse protocolar ou reclamar. E tem que lembrar que às vezes a pessoa protocola e eles não colocam conteúdo, tem essa também, né? Naqueles tempos, hoje, né, se for fazer uma comparação dos fatos. Então Van Gogh era um artista famoso, de quadros milionários, pobre, explorado. Aí foi explicado que ele nunca recebeu uma carta, e eram centenas de milhares de cartas. Por que fala centenas de milhares? Ele recebeu convite do mundo todo para apresentar suas obras, expor. Gente que queria pagar uma fortuna para ele fazer um autorretrato. E ele só conseguiu provar que ele era Van Gogh, porque machucaram a mão dele, machucaram ele inteirinho. Depois queriam tirar ele de lá, para julgar naquela cidade. Eles iam julgar e colocar ele no local para ser explorado até a morte. A única forma de ele provar que ele era Van Gogh foi pintando um quadro do médico. Que concordou, ele tinha arrancado a orelha, colocado ali como indigente, como um louco transtornado, sem direito a recurso, sem direito a trabalhista, sem direito artístico, sem direito autoral de suas obras, sem acesso, ele estava incomunicável, isolado, excluído. É assim que agem essas religiões. Mas tem outros também que passaram por essa situação. Da Vinci, Michelangelo, Copérnico, Galileu Galilei. Se você for ver, a lista é imensa. O próprio Isaac Newton. Porque tinham algo em comum, cultuavam Deus Yahvé. Sabiam ler e escrever e interpretavam de forma correta. Deus Yahvé fez os céus e a terra. Shalom, Chanukah, Páscoa, amo Yahvé. Adonai Nesiere Shalom.